Muito bem. Falávamos que a usucapião especial urbana constitui instrumento da política urbana do Estado brasileiro. Procurou-se propiciar aquelas pessoas que vivem em zona urbana e não são proprietárias de outros imóveis, seja em zona urbana, seja em zona rural, e necessitam de um lugar para morar, para residir, uma forma mais fácil de alcançar esse objetivo, ou seja, a aquisição de um imóvel, valendo-se da inércia, do desleixo com que proprietários, que alguns proprietários atuam em relação àquilo que lhes pertence. Vou ler o artigo 183 da Constituição, cuja redação é idêntica do artigo 1240 do Código Civil. Diz lá o legislador: aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Bem, percebam aqui novamente aquela diretriz que o legislador brasileiro fixa para o tratamento da usucapião no nosso ordenamento. Nós temos aqui a exigência de apenas 5 anos de posse prolongada, ininterrupta e sem oposição. É um prazo relativamente pequeno. Pequeno quando comparado com os 15 anos que se exige para usucapião especial, para usucapião extraordinária, e os 10 anos que se prevê também para usucapião ordinária. Agora, em contrapartida a esse prazo menor, o legislador exige do pretendente o preenchimento de uma série de outros requisitos que não são exigidos daquele que, por exemplo, tenciona adquirir a propriedade através da usucapião extraordinária ou da usucapião ordinária. Exige-se do pretendente à usucapião especial urbana que o imóvel a ser usucapido não tenha mais que 250 metros quadrados, que o imóvel objeto da posse prolongada, ininterrupta e sem oposição seja utilizado para a sua moradia ou da família. E, por fim, exige-se que o pretendente não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, não basta o exercício prolongado da posse em caráter ininterrupto e sem oposição por 5 anos. O imóvel não pode ter mais que 250 metros quadrados. O pretendente não pode ser proprietário de outro imóvel em zona urbana ou rural. Necessariamente o imóvel deve ser utilizado para residência da família, para residência sua ou da família. Essa modalidade de usucapião especial urbana, eu acho que eu cheguei a falar isso na aula passada, também é denominada pela doutrina de usucapião pró-mísero. E por que pró-mísero? Porque ela tem um público certo, determinado. Um público escolhido
pelo legislador constituinte. Os miseráveis, no sentido de pessoas que vivem em condições precárias nos grandes centros. Pessoas que já tenham outros bens imóveis não podem pretender a aquisição da usucapião na modalidade especial urbana. Se o imóvel for de grande extensão, de grande porte, também não poderá ser alvo de usucapião especial urbana. O legislador limita a metragem a 250 metros quadrados. Limita as dimensões do imóvel a 250 metros quadrados. E, obrigatoriamente, o imóvel tem que se destinar à moradia do pretendente e de sua família. Então, apenas pessoas que realmente necessitam de um lugar para morar, para residir, é que serão contempladas com a usucapião especial urbana. O parágrafo 2º do artigo 183 frisa, inclusive, novamente, esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez, ou seja, destina-se a atender aquela pessoa, aquele núcleo familiar que já possui um determinado imóvel situado em zona urbana de pequeno porte há pelo menos 5 anos sem oposição e nele fixa moradia, o direito de incorporá-lo ao seu patrimônio e aí sim ter uma segurança maior. Porque o possuidor, a gente sabe, o possuidor pode a qualquer momento perder a posse, né? O possuidor não tem segurança jurídica. A posse é uma situação de fato que gera uma proteção jurídica. O objetivo aqui é facilitar com que aquela pessoa que possui e necessita de um imóvel para residir com a família, garantir um título a essa pessoa, que vai lhe gerar uma proteção maior do ordenamento. Inclusive, o parágrafo 1º do artigo 183 diz que o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher ou a ambos, independentemente do estado civil. Então, se for, por exemplo, um núcleo familiar, o título de domínio vai ser concedido em favor do homem e da mulher. Se for um núcleo, evidentemente, homoafetivo, as duas mulheres ou os dois homens. Mas assim, enfim, o objetivo é dar dignidade a famílias pobres, garantindo-lhes uma mínima segurança jurídica. E ao mesmo tempo, exortar, estimular os proprietários de imóveis em zona urbana a empregá-los, a empregar esses imóveis em finalidades socialmente úteis, de forma a retirá-los, né, do campo da usucapião especial urbana. Né? Porque se o imóvel estiver tendo uma destinação socialmente útil, se ele estiver servindo à moradia de alguém, ao abrigo de alguma indústria, de algum comércio, ele estará gerando riquezas. Ele não estará sendo ocupado por uma família de baixa renda que precisa de um imóvel para morar. Espero que tenha ficado claro, né? Se vocês forem ao Código Civil, vão encontrar a mesma redação aqui do artigo 183 da Constituição, tá certo? Para encerrar, uma questão que por vezes aparece e pode fazer com que, sem querer, a usucapião especial urbana acabe se prestando a atender finalidades que o legislador constituinte não desejou. Vou dar um exemplo aqui. Guarujá, Praia Grande, cidades caracterizadas
por terem muitos imóveis de veraneio que são ocupados por turistas em feriados, em período de férias, etc. Existem vários apartamentos na Praia Grande, no Guarujá, que tem menos de 250 metros quadrados. E apartamentos de excelente padrão, situados muitas vezes de frente para o mar, em edifícios com boa estrutura, enfim. Geralmente, quando a crise surge, como o período que nós estamos vendo aqui, a primeira coisa que a pessoa faz é cortar os gastos supérfluos. E para quem tem um imóvel de veraneio, um apartamento na praia, o pagamento de IPTU, de condomínio, a própria visitação e utilização da coisa, acabam muitas vezes sendo supérfluos e por isso são deixados num segundo plano. Então imagine a seguinte situação. Tem uma família que não frequenta o seu apartamento na praia há mais de ano. Né? O prédio tem lá o serviço de portaria, porteiro, vigia, enfim. Mas é uma empresa contratada, o sujeito, quem trabalha no prédio, há uma grande rotatividade. Os porteiros, os funcionários do edifício sequer conhecem o dono. Muito bem. Alguém lá resolve aparecer no apartamento, no prédio, se identifica como proprietário, às vezes até usando documento falso, título falso, enfim. E normalmente nesses apartamentos existe sempre uma chave na portaria, às vezes até com auxílio, agindo em conluio com o porteiro, a pessoa consegue acesso a uma dessas unidades, a um desses apartamentos. E ali se instala, às vezes sozinho, às vezes com a família, e permanece. O imóvel já tem até uma certa estrutura, tem móveis velhos, é verdade, mas tem lá móveis, tem televisão, tem geladeira, enfim. E a pessoa fica ali. O proprietário não desce, não quer saber do imóvel, e a pessoa vai ficando. E aí dá 5 anos. Se essa pessoa não tiver outro imóvel, se essa pessoa que usa aquele apartamento de veraneio para moradia, apartamento esse com menos de 250 metros quadrados, pode invocar uso capião especial urbano. E de repente, um imóvel situado num local nobre, de valor razoável, 250 metros quadrados em zona urbana, se tratando de apartamento, trata-se de um belo apartamento, acaba sendo alvo de uso capião especial urbano. Ah, mas é um imóvel de alto padrão, o sujeito está se aproveitando de uma brecha. Não, ele está preenchendo os requisitos constitucionais. E está adquirindo um imóvel em zona urbana, que é destinado à sua moradia, que tem menos de 250 metros quadrados, sendo que ele não é dono de nenhum outro bem. Isso pode acontecer. E acontece, não com frequência, evidentemente, mas pode acontecer. E aí, a finalidade do Instituto é um tanto subvertida. Tá certo? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecer.